Olá, bem-vindo à unidade 1 do curso de Legislação e Educação Básica. Nessa unidade 1, nós vamos estudar ou fazer uma retrospectiva histórica da educação básica no Brasil. É muito importante essa retrospectiva histórica, porque nós vamos compreender, e você vai ver isso através das leituras, principalmente da leitura do caderno, que a educação básica no Brasil ela está em processo de construção. É um processo que começa lá com a chegada dos descobridores, com a chegada dos jesuítas no Brasil, com a instalação das primeiras escolas, e isso vem sendo modificado, vem sendo aperfeiçoado ao longo dos séculos. Então, será possível que você perceber que a história da educação no Brasil é a história da própria construção da sociedade brasileira e das conjunturas sociais, políticas e econômicas. Então é possível perceber que cada conjuntura, cada momento da história do Brasil, a educação vai se modificando, ela vai de alguma forma mudando e adquirindo uma nova face. Por exemplo, a educação dos jesuítas era uma educação voltada, num primeiro momento, para a sociedade indígena, para os filhos, as crianças indígenas, num primeiro momento. Depois, já no período imperial, a educação vai adquirindo outra face, a educação já vai adquirindo uma conotação diferenciada. No século XX, nós vamos ter possibilidade de ver várias reformas da educação. Desde o final do século XIX, vem se fazendo reformas na educação. E essas reformas vêm, cada uma atendendo a uma determinada necessidade da demanda social daquele período. Até chegarmos à nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 4.024, que foi aprovada no ano de 1961. Então, desde lá, todo esse período que vem sendo construído até 1961, vão acontecer grandes discussões, como, por exemplo, lá nos anos de 1920, inicia-se um processo de discussão sobre a necessidade do país ter um Plano Nacional de Educação. Ora, vejamos, Plano Nacional de Educação que começou a ser discutido na década de 1920 do século XX, ele só vai, de fato, acontecer no Brasil já nos anos 2000. Então, foi um longo período de discussão da necessidade de se ter um Plano Nacional de Educação. E a primeira Lei de Diretrizes e Bases que vai surgir no Brasil é da década de 1960. Mesmo depois dessa Lei de Diretrizes e Bases, ela sofreu algumas modificações. Sofreu uma primeira modificação em 1968, quando foi feita a chamada reforma do ensino superior no Brasil. Sofreu uma segunda modificação em 1971, com a Lei 5.692, que implantou o ensino profissionalizante no Brasil. Sofreu uma outra modificação em 1978, quando se retirou a obrigatoriedade do ensino médio, do ensino profissionalizante no ensino médio. E, finalmente, tivemos a segunda Lei de Diretrizes e Bases, que é a atual Lei 9.394, que é de 1996. Então, a história da educação no Brasil, ela é uma história da educação no Brasil, ela é uma história de conjunturas. Cada momento da conjuntura do país vai exigindo dos governantes, ou cada grupo de governante que entra, ele vê na educação a possibilidade de colocar a sua maneira de pensar dentro da educação. Por que assim se procede? Porque cada governo que entra, cada momento conjuntural, se percebe que para modificar a sociedade do jeito que o grupo de governo está pensando, precisa fazer isso através do currículo da escola. Então é através do currículo da escola que se constrói o tipo de cidadão ou o tipo de indivíduo que aquele governante ou aquele grupo de governantes pensa que tenha que ser o cidadão. Hoje, por exemplo, nós estamos num momento muito interessante da educação no Brasil. Se está modificando várias etapas, várias situações dentro do currículo para se implantar umas novas ideias dentro da educação brasileira.
Então, essa retrospectiva histórica que nós vamos ver dentro da unidade 1 do nosso curso vai nos possibilitar perceber a realidade da educação modificando. E cada momento da história do Brasil, a educação vai ter a cara daquele momento. No momento atual da educação no Brasil, a gente pode dizer que a educação, a Lei de Diretrizes e Bases atual, ela está de acordo com a Constituição Federal de 1988, mas a partir de uma determinada ideia de sociedade. É essa ideia de sociedade que está sendo modificada nesse momento. Então, é preciso que nós, professores, a gente entenda o que está acontecendo e possa participar disso de uma maneira positiva. Estudem atentamente o texto, façam suas anotações e daqui a pouco nos veremos na unidade 2. Aguardo vocês.